Deixa eu ver se eu consigo fazer esse vídeo aqui com esse sol na minha cara. Olha o sol no meu rosto aqui, meu Deus. Vamos lá. Desfalque de última hora para o jogo de hoje contra o União Espanhola. Jogo importante. Quinta rodada? Quinta rodada. O Fluminense precisa vencer esse jogo e vencer a última rodada contra o Once Caldas, que no momento é o líder do grupo com 9 pontos. O Fluminense tem 7. O União Espanhola é o lanterna. O Fluminense tem desfalque de última hora, gente. Faltam 30 dias para o Mundial de Clubes. A gente tem o Lima com grau 1. Agora nós temos o Bernal com grau 3, está fora do Mundial. Tem o Otávio, teve problema no tendão. Tem o Cano com problema no joelho. Estão correndo para ver se recupera ele em 30 dias. Não sei nem em que condições o Cano vai chegar. O Fluminense precisa de reforços, né? O Fluminense precisa ir ao mercado. O Fluminense tem poucos laterais e o Guga ainda arruma ideia de se machucar. Ô Guga! Então vamos lá, desfalque de última hora. Guga deixou o treino desta terça-feira com dores. E um exame de imagem indicou lesão grau 1 no lateral direito reserva do Fluminense, na coxa esquerda. Então o Guga está fora do jogo contra a União Espanhola e provavelmente fora do jogo do final de semana contra o Juventude. Vamos ver se grau 1 não é tão grave, vamos ver se recupera em 15 dias antes do Mundial aí. Então vamos lá. O Guga se junta ao Otávio, ao Lima, que também está fora do jogo, é desfalque, lesão grau 1 na coxa, não foi relacionado. Cano, problema no joelho. Bernal, grau 3, e agora Guga é o mais novo componente do departamento médico, lesão muscular na coxa esquerda, grau 1. Outro também que está fora dessa partida é o Thiago Silva. Thiago Silva foi poupado, controle de carga. É a mesma situação do Ganso, né? O Ganso, ele não jogou contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, também um controle de carga. Não era nem para o Renato Augusto ter entrado na partida, segundo o Renato, então ele ia poupar tanto o Renato Augusto como o Ganso, não entrando na partida, mas o Renato Augusto entrou ali no desespero. O Lima seria o titular contra o Atlético Mineiro, mas o Lima tem um problema muscular. Então tem essas situações, né? Jogadores acima de 30 anos, não pode jogar quarta e domingo, é Sul-Americana, é Copa do Brasil, ainda tem o jogo contra o Aparecidense, que é um jogo decisivo, porque o Fluminense não fez o placar que deveria ter feito na primeira partida. Tem Campeonato Brasileiro, o Fluminense vem de 2 derrotas, Botafogo e Atlético Mineiro. Aí o Thiago Silva foi poupado para esse jogo contra a União Espanhola, não vai poupar ele contra o Juventude, depois de 2 porradas que o Fluminense levou no Campeonato Brasileiro. Então não temos Thiago Silva, teremos o Poçante, Ignácio. Eu falo Ignácio, o pessoal reclama. Daí o pessoal fala assim, não é Ignácio não, analfabeto, é Inácio. Mas porra, tá escrito ali Ignácio. Então eu chamo ele de Ignácio. Vamos lá, ver se eu conseguir aqui colocar os relacionados. Vamos ver aqui os relacionados para o jogo contra o União Espanhola. Goleiros: Fábio, Pitaluga novamente sendo relacionado para a partida e Vitor Eudes. Tá, espero que o Pitaluga não, né, seja relacionado, participe das atividades. O Fluminense precisa de um goleiro. Me dá agonia o Fluminense ir atrás de um goleiro de 38 anos. Porra, deixa o Pitaluga desenvolver, deixa o Vitor Eudes atuar. Vai estar correndo para renovar o contrato do Fábio por mais um ano, por mais uma temporada. Então tem mais 12 meses de Fábio aí. Tem esses 5 meses, 6 meses, né? Que falta para o ano acabar. E mais um ano de contrato para o Fábio. Para quê, Marcelo Lomba? Então, Fábio, Pitaluga e Vitor Eudes. Defensores: Freitas, Gabriel Fuentes, Inácio, Manuel, René, Samuel Xavier e Thiago Santos. Só tem um lateral direito, que é o Samuel. Ah, por que não botou o moleque da base? Porque o Fidelis, que é o lateral direito da base, do Sub-20, atuou ontem contra o Botafogo Sub-20, pelo Brasileirão Sub-20. Então o Fidelis atuou ontem, não tinha como ser relacionado hoje na quarta-feira. E o exame do Guga saiu hoje, acusando lesão grau 1.
Então, por isso, só o Samuel no banco de reserva na lateral direita. Então, esses são os defensores. Thiago Silva poupado, o controle de carga. Meio-campistas, Hércules relacionado, Isaac novamente sendo relacionado. Pelo visto, o Isaac vem treinando bem e agradando o Renato. Espero que aconteça a mesma coisa com o Riquelme. Riquelme, na próxima semana, provavelmente no jogo contra o Juventude, já esteja à disposição do Renato para usar. Lescano vai para o jogo, Martinelli, Nonato, Ganso e Renato Augusto. Atacantes, Canóbio, Everaldo, John Arias, Keno, Serna, Lavega e Paulo Baia. Lavega e Paulo Baia me quebra. Aí eu fico quebrado quando leio isso. São os atacantes aí. Também, cara, porque o Kelvin não foi relacionado, porque alguém da base. Então, o time titular de ontem, o jogo contra o Botafogo, foi praticamente os moleques do Sub-20 que costumam ser relacionados nos jogos contra o Fluminense. Então, esses são os relacionados, esse é o grupo de jogadores, são os titulares. Provavelmente o time vai ser Fábio, Samuel Xavier, Freitas e Inácio. Na lateral esquerda, o Fuentes. Meio de campo com Martinelli, de primeiro volante, na frente da zaga. É arriscado, porque não é o melhor dele, não é jogando nessa posição. Nonato, que é o novo titular do Renato Gaúcho, mais à frente, ao lado de Paulo Henrique Ganso. Na ponta direita, o Arias. Na ponta esquerda, o Canóbio. Eu preferi o Keno, porque eu acho que o Keno, ele é um cara que termina melhor os lances, ele é oportunista, sabe fazer gol, dá assistência, é um cara que é do 1 contra 1, o Fluminense vai ter que propor o jogo, o Fluminense precisa ganhar o jogo, então tem que jogar no ataque. E eu acho que não precisa ter um atacante que não é atacante, que é o caso do Canóbio, né? Que joga praticamente ali no auxílio do lateral esquerdo. Então, ofensivamente, o Keno entrega mais do que o Canóbio, mas o Renato vai começar com o Canóbio na ponta esquerda. E o centroavante, porque não tem outro, é o Poçante Everaldo. Não tem outro. Vou botar quem? No segundo tempo, talvez entre o Serna, improvisado de falso 9, ou o Renato Augusto, de falso 9, tem Everaldo, Futebol Clube, até o Fluminense se mexer e procurar no mercado. Ao invés do Fluminense estar à procura de um centroavante, de um meia armador, de um zagueiro, o Thiago Silva não pode jogar quarta, não pode só joga no final de semana. Nas Copas, você não pode contar com o Thiago Silva. Então, traz um zagueiro, para ser titular. Se o Thiago Silva não jogar, o cara joga ali no lado direito. Se o Thiago Silva não puder jogar, o outro jogador joga no lado esquerdo, um jogador que possa atuar pelos dois lados ali da defesa, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, que venha para ser titular. Que não pode agora, eu vou ter que aturar Freitas e Inácio no jogo contra a União Espanhola. Meu Deus. Ninguém se preocupa com o coração do torcedor. Rapaziada, tô indo nessa, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Tamo juntos. Até a próxima. Se inscreva nessa birosca, me ajuda aí. Deixa um like pelo menos, não paga nada. Fui!